Olá, alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Anne e sou professora de matemática. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre algumas medidas estatísticas e hoje nós vamos começar pela média aritmética. Mas vocês sabem como nós calculamos a média? Já ouviram falar em média? Então veja. O objetivo da nossa aula é aprender a calcular a média aritmética simples e também conhecer e calcular a média móvel, ok? A média aritmética simples é aquela média que muitas vezes vocês utilizam para calcular a média no trimestre, na escola. Então, por exemplo, para a gente saber se foi aprovado em uma disciplina, eu preciso ter uma média anual acima de 6 pontos. E como é que a gente faz para calcular essa média anual? Veja, vamos supor que durante um ano letivo você tenha essas 3 notas na disciplina de matemática. Ou seja, no primeiro trimestre você tirou 6,5, no segundo trimestre você ficou com média 4,5 e no terceiro trimestre você ficou com média 72, 7,2. Como é que você faz para calcular essa média? É simples, basta você somar esses 3 valores, 6,5 mais 4,5 mais 7,3, que vai dar 18,3 e em seguida dividir por 3. Por que 3? Porque são 3 trimestres e você precisa saber qual foi a sua média anual naquele ano letivo, ok? Então, você vai dividir 18,3 por 3 e você vai perceber que a sua média naquele ano foi igual a 6,1. Então, como 6,1 é maior que 6, significa que você foi aprovado na disciplina de matemática, ok? Por que a média é uma medida estatística tão importante? Ela é importante porque ela é uma nota, ela é uma única nota, nesse caso, um único valor, que representa um conjunto de dados, ou seja, essa notinha aqui, 6,1, ela fala muito sobre você. Ela está falando sobre o seu desempenho, sobre o seu rendimento escolar no decorrer do ano letivo. Por isso é importante tirar notas boas, tirar notas altas, tudo bem? Então vamos lá. Então, para a gente poder calcular essa média, basta somar o número de notas, né, e dividir pela quantidade de trimestres que você foi avaliado. No nosso caso, foram 3 trimestres, ok? Então, a média aritmética simples, ela também é conhecida apenas por média. Tanto faz você falar média aritmética simples ou simplesmente média. É o mesmo significado, o mesmo conceito. Vamos agora pensar nesse exemplo. É um exemplo bem prático da nossa rotina. Veja, Pedro, Luiz e Renato resolveram comemorar a promoção do amigo Heitor. Na sexta-feira, os 4 foram ao bar, perto do trabalho, e pediram várias rodadas de chopp. Cada um dos amigos tomou, respectivamente, 5, 6, 4 e 5 chopps. Ao final da comemoração, chegou uma conta no valor de R$60, sendo que cada copo de chopp custa R$3. Na hora de ver o que cada um deveria pagar, Heitor sugeriu que, em vez de calcularem os valores separados, seria mais fácil dividir a conta igualmente pelos 4. Assim, cada um pagou apenas R$15. Mas será que foi justa essa divisão? Bom, vocês viram ali que os amigos, né, alguns beberam mais chopps e outros uma menor quantidade. Mas no momento em que eles foram dividir a conta, eles simplesmente fizeram uma média.
Você acha que foi justa essa divisão? Então observem, olha só, veja que se cada um pagasse o que apenas consumiu, os valores, né, a conta para cada um seria diferente. Então são 4 amigos. Por exemplo, Pedro, ele tomou 5 chopps, então ele pagou R$15, porque cada chopp custa R$3. Renato, ele vai pagar só 12, ele vai pagar um pouquinho menos, por quê? Porque ele tomou 4 chopps. O Luiz foi o que mais tomou chopps, então ele vai pagar R$18, ele tomou 6 vezes 3, 18. E o Heitor, ele tomou aí 5 chopps, cada chopp R$3, então ele vai pagar o valor de R$15, ok? Então, essa forma seria a maneira mais justa, ok? De se pagar essa conta, tá? Você não concorda que dividir igualmente não chegou a ser ruim para ninguém? Os valores que cada um pagaria separadamente ficariam bem próximos da proposta de divisão do Heitor, não é mesmo? Sem se darem conta, o que os 4 amigos fizeram foi calcular a média dos valores a serem pagos. Assim, o valor que cada um pagou foi bem próximo ao que caberia a cada rapaz. Ou seja, tudo bem, eles não ficaram no prejuízo, né? Mas alguns pagaram realmente mais do que consumiram, ok? Então, eles fizeram simplesmente a média e não pensaram que alguns poderiam estar pagando mais e outros menos do que deveriam, ok? Vamos então para o nosso Praticando 1. No Praticando 1, um time de futebol fez 5 partidas em um campeonato, marcando 2 gols na primeira partida, 1 gol na segunda partida, 4 na terceira, 1 na quarta e 5 na quinta. Qual foi a média de gols por partida marcados por esse time? Então a professora vai dar um tempinho para vocês resolverem esse exercício e eu já volto.
Vamos lá, pessoal, vamos corrigir o nosso praticando 1? Então veja, qual que é o primeiro passo para esse exercício? O primeiro passo é somar todos os gols marcados. Então a professora somou aqui, ó, 2 mais 1, 3, mais 4, 7, mais 1, 9 e 9. Opa, vamos conferir aqui, 2 mais 1, 3, 7, 8, 8 mais 5, 13. Muito bem. Então nós temos aí no total 13 gols marcados. A segunda parte, segunda etapa, é a gente dividir essa quantidade de gols pelo total de partidas. Então, o número total de gols foi 13 e o número de partidas igual a 5. Só que 13 dividido por 5 não dá uma divisão exata, né? Então, eu vou ter que tomar cuidado aqui com essa vírgula. Então, vamos lá, acompanhem. Eu tenho 2 vezes 5, que é 10. 13 tira 10, sobra 3. 3 é um número menor que 5. Então, nós vamos acrescentar um zero aqui. Esse zero em vermelho é o número que eu acrescentei para que ficasse 30. Para que ficasse um número suficientemente maior para que fosse, né, para poder dividir por 5. Como eu coloquei esse zerinho aí, eu tenho que colocar uma vírgula na chave, ok? Agora eu tenho 30 dividido por 5. 6 vezes 5, 30, e 30 tira 30 é 0. Então significa que essa divisão, ela vai ser igual a 2,6. E o que isso significa para o nosso exercício? Significa que a média de gols para cada jogo foi de 2,6, ok? Então, vamos falar um pouquinho de média móvel. Vocês já ouviram falar sobre esse conceito? Então, veja, devido ao coronavírus, vocês provavelmente já ouviram falar dessa média móvel, ok? Mas vocês sabem o que significa, como nós calculamos? Então, veja, média móvel, o número de casos confirmados e de óbitos pela Covid-19 são contabilizados dia após dia. Com tantas informações, a pergunta que os médicos e epidemiologistas se fazem é a seguinte: preste atenção, o número de mortes diário tem aumentado ou está se estabilizando? Então veja, o número de mortes diários, eles estão aumentando? Será que eles estão se estabilizando? E para a gente poder responder essa pergunta, nós temos que utilizar algumas ferramentas matemáticas, tá? Por exemplo, nós temos que pensar também na nossa realidade local. A ferramenta matemática que nos permite entender melhor é a média móvel. A média móvel, ela é um recurso que nos permite analisar se o número de casos confirmados e o de mortes da Covid-19 na última semana aumentou ou diminuiu, de acordo com o mesmo intervalo de tempo das semanas anteriores, tá? Como é que então calculamos a média móvel? Nós somamos o número de casos de cada um dos 7 dias anteriores e dividimos esse resultado por 7, que é o número de dias considerado, ok? Por exemplo, vejam essa informação. Segundo dados retirados do site da Gazeta do Povo, no dia 13 de abril de 2021, o número de mortes por Covid-19 no Paraná foi, então veja, dia 3 de abril de 2021, 74 mortes, 4 de abril, 42 mortes, 5 de abril, 106, 6 de abril, 282, 7 de abril, 433, 8 de abril, 374 e 9 de abril, 317, ok? Bom, praticando 2, como nós poderíamos então calcular a média desses valores abaixo? Então a professora vai dar um tempinho para vocês responderem e já voltamos.
Vamos lá, pessoal? Então, como nós podemos calcular a média móvel? Então, nós vamos somar todos esses valores, vamos somar todos os números de mortes. Somando, nós chegaremos ao valor de 1.628 mortes em 7 dias. Em seguida, nós vamos dividir esse resultado total, essa soma, por 7. Uma semana, 7 dias. Então, nós temos uma média de aproximadamente 233 mortes por dia no Paraná, ok? Veja que a professora arredondou aqui o valor, né? O valor, na verdade, foi igual a 232,57, nós arredondamos para 233, tá? Esse valor encontrado, esse 233, se refere a 233 mortes diárias. Então, é uma média dos 7 dias considerados no nosso exercício, no nosso exemplo. Para fazermos um estudo, para verificarmos se o número de mortes, por exemplo, está aumentando ou estabilizando ou até mesmo diminuindo, nós temos que calcular a média móvel de outro conjunto de dias, né? De outros 7 dias. Por exemplo, 7 dias anteriores. Então, nós fazemos essa comparação, se houve redução, se houve aumento ou não. Então, é dessa forma que nós conseguimos gerar os gráficos que mostram os números de mortes e a sua média móvel, ok? Então, aqui nós temos também um exemplo de um gráfico que mostra aqui essa linhazinha, né? Essa linha escura é a linha da média móvel, tá? Já essa linhazinha mais clara é o número de mortes por dia, tudo bem? Então vamos para o Praticando 3. No Praticando 3, Caio e Lucas foram classificados em um concurso. A tabela mostra os pontos obtidos por eles nas provas de matemática, português e conhecimentos gerais. Letra A. Qual é a média de aproveitamento de Caio? E qual é a média de aproveitamento de Luca? Então, a professora vai deixar um tempinho aqui para vocês resolverem, ok? E também tem que responder a letra B desse exercício. Ele pede para você verificar qual deles apresentou a melhor média de aproveitamento. A professora quase passou a resposta, né? A professora vai dar um tempinho para vocês e já voltamos.
Vamos lá, pessoal, vamos corrigir o nosso exercício 3. Olha só, o primeiro caso é para a gente analisar o desempenho do Caio e do Lucas. Então, eu vou somar aqui as notas do Caio, 14, 15, 16, e vou dividir por 3, pelo total de notas que eu tenho, que são 3. Então, eu sei que o desempenho do Caio foi igual a 15. E o desempenho do Lucas? É só somar 8 mais 16 mais 18 e dividir por 3 também, que é igual a 14, ok? Então, significa que o Caio, ele apresentou o melhor resultado porque a sua média for maior, né? Melhor. Então, Caio apresentou o melhor resultado, o melhor desempenho, tudo bem? Nesta aula, nós falamos sobre a média aritmética simples, trabalhamos também com o conceito de média móvel. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve!